Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, o podcast para a gente repercutir, né, os jogos de terça e de quarta-feira da Copa do Brasil. Não consegui gravar ontem, né, mas a gente faz um catadão hoje, um compilado hoje, começar por Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro 0, Fluminense 3, hein? Apesar da goleada, esse resultado, esse placar bastante elástico, esse placar de 3-0 do Fluminense foi construído só do segundo tempo. O Cruzeiro foi para cima, foi inflamado pela sua torcida. Parece que o jogo foi fácil, né? E o placar não reflete o que foi a partida de fato, né? Foi uma partida disputada. E assim, essa é uma partida que fica muito evidente o quanto o Fernando Diniz evoluiu como treinador, né? Ele ficou um tempo parado, né? Cara, assim, eu aqui no podcast assim, eu elogio, mas eu critico também o Fernando Diniz, né? Que criticava, né? Até este momento sob o comando do Fluminense, não tenho o que dizer do Fernando Dinizão. Ele, para mim, sempre foi um bom treinador. Ofensivamente é um cara que ele é muito entretenimento, um cara que gosta de propor o jogo, que gosta de ter a posse de bola, né? Só que o grande problema do Fernando Diniz sempre foi a questão defensiva, né? O time sem a bola, ele não trabalhava bem, o time ia para cima do adversário e deixava um monte de buraco na defesa, e o Fernando Diniz sempre conseguia fazer partidas interessantes, mas vez ou outra tomava umas goleadas, tomava uns tapas, né? E isso foi criando rótulos em cima dele. E para mim, sempre um bom treinador dessa nova geração. E que se ele acertasse, se ele ajustasse as suas equipes defensivamente, né? Não só o trabalho que faz com bola, mas principalmente sem a bola, ele tinha tudo para ser um grande treinador. Ele vem melhorando. Assim, é óbvio que o que consagra no futebol, em qualquer esporte, né? Na vida como um todo, não só nos esportes, o que consagra são conquistas, são títulos, e o Fernando Diniz não tem um título de grande expressão, por isso ele ainda é um pouco subestimado, né? Um pouco, mas ele conseguiu nesse tempo parado, e ele fala sobre isso, né? Ele conseguiu estudar, ele conseguiu ver os seus erros e aparentemente ele vem corrigindo. Nesse trabalho no Fluminense, ele vem corrigindo todos aqueles erros que ele costumava cometer. E assim, para ser justo, teve pouco tempo para estudar, para parar, porque sempre estava rodando, né? Tava sempre rodando, saia de uma equipe, ia para outra, como é comum nos técnicos brasileiros. Então ele não teve esse tempo, essa parada para sabe, ter aquele momento dele olhar para si mesmo, para ele olhar pro, cara, eu tenho a minha ideia e eu vou com ela até o fim. Essa era meio que a proposta do Fernando Diniz, que é um pouco suicida, né? Porque ou ele tem um time muito ajustado, onde as coisas vão dar tudo certo, ou uma hora a conta chega. E pô, era assim, e assim normalmente, né? Assim, o melhor trabalho dele antes do Fluminense tinha sido no São Paulo, que ele liderou o Campeonato Brasileiro. Mas aquela liderança, o time obviamente viveu um bom momento, mas assim, o São Paulo apresentava a queda do Fernando Diniz, e a queda do São Paulo veio muito por conta também dos problemas que o próprio Fernando Diniz sempre mostrou, né, no comando técnico das suas equipes. Então ele vem fazendo um bom trabalho. O Fluminense joga um futebol muito interessante. Essa partida foi bacana, assim. Acho que para o torcedor do Cruzeiro foi uma partida que ficou evidente que se o Cruzeiro voltar para a Série A, não vai ser o saco de pancada de todo mundo. É um time competitivo, né? É um time que joga bem, é um time bem ajustado. Falei, a goleada, apesar do placar, é fácil olhar o placar e achar que foi, cara, foi um massacre, né? E não foi bem assim. Foi um jogo disputado de duas equipes que foram para a conquista da vaga, né? O Fluminense com a vantagem apenas de um gol, mas não se retrancou, não, até porque esse não é o perfil do Fernando Diniz. No segundo tempo, a goleada foi conquistada porque, assim, eu falei aqui antes, na prévia, assim, existe uma diferença muito grande de uma equipe de Série A com uma equipe de Série B. Muito grande. Ainda mais duas equipes que só jogam, só jogam uma competição. Eu ia falar, não, jogam duas, né? Cruzeiro, a Copa do Brasil e a Série B. E o Fluminense a Série A, a Série B. Então, assim, mas o nível técnico, né, é muito diferente, cara. Assim, o nível dos jogadores, o nível de enfrentamento com as equipes que você tá no seu torneio nacional, um tá na Série B, outro tá na Série A, né? Claro que o Cruzeiro vem sobrando na Série B e isso mostra um pouco, um tropeço aqui, outro ali, isso é comum, isso é normal, mas
mostra que não tem um time à altura do Cruzeiro. Então é um time que está se projetando, se planejando e se projetando para jogar a Série A de forma competente. Mas ainda não está no nível de uma equipe bem treinada da Série A. O Fluminense não é o time que está na parte de baixo da tabela. O Fluminense é um time que está na parte de cima da tabela e vislumbra a liderança. E eu não acho absurdo o time vislumbrar a liderança. Eu só não acho que dá para se iludir. É isso que a gente sempre fala aqui. Não adianta olhar, tá perto, né? E aí, se eventualmente chegar, achar que vai ser campeão. Que esse é o grande problema, né, da maioria das equipes, né? O time chega na liderança e quando não ganha um título, manda o treinador embora, como se o trabalho tivesse sido uma porcaria. O cara levou a equipe até o topo do campeonato nacional, como o Fernando Diniz fez com o São Paulo, por exemplo. Ele levou o São Paulo até o topo da tabela e com a queda ele caiu junto. Mas ele fez um grande trabalho, né? Ele fez um bom trabalho. E no Fluminense agora com mais material humano, ele com mais conhecimento de futebol, né? O que eu falei aqui, o trabalho que ele faz, que o time faz com a bola e sem a bola, e tem o Ganso, meio de qualidade, tem o Cano, que é absurdo, né? E recentemente foi muito elogiado pelo Fred, elogiado pelo Neymar. Neymar nunca trabalhou com o cara, elogiando o cara. Então, assim, é um treinador que eu acho que esse tempo, essa pausa que ele fez, foi muito importante para ele e eu acho que vai ser muito importante para a carreira dele. Né? Agora, o problema é o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é o moedor de terra. E se ele não vencer um título, aí me preocupa se vai ter sequência ou não. Mas que ele vem fazendo um bom trabalho, assim, e aí às vezes é melhor nem chegar na liderança, né? Porque se chega, aí já sobe a expectativa. O torcedor já acha que vai ser campeão. E aí se não vence, o que é o normal, tá? O que é o normal, se a gente olhar pro Campeonato Brasileiro, ver que tem equipes como o Palmeiras, que é o atual líder, como o Flamengo, que eliminou o Galo e vem começando a aumentar o seu nível de produção dentro de campo. Tem o Galo, que tem um time super estrelado, mas é um time que não apresenta um futebol condizente com o seu elenco. Mas, cara, se a gente somar todos esses fatores, e com todo o respeito ao Fluminense, assim, o normal não é o Fluminense ser campeão brasileiro. Se for, ótimo. A gente aqui vai elogiar e vai dar todos os méritos. E eu torço para que o Fernando Diniz conquiste um grande título. Mas assim, fugindo do assunto, voltando para a Copa do Brasil. É um duelo de um time da Série B contra um time da Série A, mesmo inflamado pela sua torcida. Eu falei aqui na prévia. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB o ano passado, ok. Mas isso são exceções, não dá para achar que... E a diferença é que o Cruzeiro é um time que está bem na Série B e o Fluminense é um time que está bem na Série A. Não é um time que está brigando contra o rebaixamento. Não é um Ceará, por exemplo. Não é um Fortaleza. Todo respeito, mas estão na parte de baixo da tabela. Estão na zona do rebaixamento. Estão brigando para sair da zona do rebaixamento. Né? Se pegar o próprio o Goiás, o Atlético Goianiense também, aí seriam outros cenários. Aí dá para você... dá para tentar, mas... O Fluminense dava para tentar também? Dava, mas é uma equipe que está jogando talvez o melhor futebol deste momento na Série A. Né? Muito bem treinado no topo da tabela. Então, assim, a diferença é muito grande, cara. É uma discrepância muito grande. E não só no aspecto técnico, tático, mas também no aspecto físico e mental. Né? Então, o Fluminense consegue construir essa goleada no segundo tempo, do meio para o final do segundo tempo. Grande resultado. Né, passa com sobra desse Cruzeiro, que é um time muito competente, tá? O Cruzeiro, a gente olhar que o Cruzeiro apresenta hoje, assim, é animador. É muito animador ver o que o Cruzeiro apresenta hoje, porque a perspectiva é que no ano que vem vai fazer uma grande temporada. E aí, assim, o torcedor tem que ter os pés no chão, de entender que é uma temporada de afirmação ano que vem. Mas vem fazendo um grande trabalho, né? O trabalho que o Ronaldo fez de sanear cara, assim, as loucuras financeiras, cara, isso foi fundamental. Isso casado com um grande projeto de futebol, com um bom treinador, excelente treinador, tem tudo para fazer uma grande temporada esse ano, né? Ser o campeão da Série B e chegar à Série A para disputar Sul-Americana. Não vislumbro o Cruzeiro brigando com... É óbvio que assim, um time que vai para a Série A, a gente imagina, vai brigar para não cair. Mas eu vejo o Cruzeiro com uma equipe com
possibilidades de, sabe, de ter pretensões maiores, né? Pelo que vem apresentando, pelo projeto que vem sendo construído. Então, parabéns ao Fluminense, né? Passa por mais uma etapa, grande resultado, tá? Um belíssimo resultado. O adversário não se sabe porque vai ter um sorteio, mas é uma equipe que vai competir, cara. Assim, isso que é bacana de a gente olhar desse Fluminense. É um time que vai competir, independentemente do adversário que vier. Ah, pode vir um Fla-Flu logo de cara, porque o Flamengo passou, né? Pode vir. Mas é um time que vai competir, mesmo contra o time do Flamengo, o time super estrelado do Flamengo, e no momento que se enfrenta, que vou disputar, né? Não tô dizendo que vão se enfrentar, mas do jeito que foi o sorteio é capaz de acontecer. É o sorteio dessas oitavas de final. É capaz das quartas de final já bater logo de cara um Fla-Flu. Pelo jeito que foi o sorteio das oitavas. Se eventualmente acontece, o time super estrelado do Flamengo jogando bom futebol hoje, vai ser um jogo disputado e competitivo. Porque é um bom time, muito bem treinado. O Fernando Diniz conhece as suas peças, tira o melhor desses jogadores. E eu acho que é um time que ainda pode render mais. Eu acho que é um time muito que pode render mais. Então, grande resultado. Assim, só confirmou tudo aquilo que, cara, a gente já. Assim, já vem falando de Fluminense nas últimas semanas, né? Um time muito bem treinado, muito apresentando bom futebol, o Cano fazendo gol a rodo. Então, cara, assim, parabéns ao Fluminense, ao Fernando Diniz, aos jogadores, porque vem vivendo um momento muito bacana, tá? Atlético Paranaense e Bahia, que a gente na prévia falou, cara, o Atlético ele é favorito, superior? Não, superior também, tá? Assim, todo respeito, né? Equipe de Série A, não tem, assim, não tem como comparar. Uma equipe de Série A que tá nas quartas de final da Libertadores, que tá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, não tem nível de comparação, e com todo respeito. E assim, e foi suado, hein? E foi sufoco. O Bahia fez um gol com o Davó no começo do jogo, muito bem postado, né? Segurando muito bem o Atlético Paranaense, que começou a se desesperar, né? Ainda no primeiro tempo, assim. No primeiro tempo, o time já nervoso, assim, não está eliminado. Assim, vai para a disputa das penalidades. É óbvio que você não quer ir para as penalidades, mas não está eliminado. E o time começou a ficar nervoso, cometer erros. E eu ouvi parte do jogo pela no canal do YouTube do Atlético Paranaense, cara, assim, é torcedor ali, né? É narrador, comentarista, mas é torcedor. Cara, assim, os caras também preocupados, cara, assim, time nervoso, time ansioso, cometendo. Calma, gente, é o primeiro tempo, cara, e não tá eliminado, né? Então, assim, é muito desespero, cara, assim, foi afobado, começou a se afobar. Só que aí no segundo tempo, o que é um intervalo, né? O que é é o que eu falei, a diferença, e não só técnica, organizacional, mas também a diferença física, cara. A diferença, e aí eu acho que pesou, porque o Bahia não conseguiu suportar, né, fisicamente o jogo. Um jogo que, assim, de novo, e sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, é um jogo de uma equipe de Série A contra um jogo com uma equipe de Série B. Né? Uma equipe que tá. E aí, o Bahia não está tão bem quanto o Cruzeiro, por exemplo. Né? Não está tão bem quanto o Cruzeiro. Mas, cara, assim, o nível de enfrentamento é muito diferente. Assim, fica muito claro a diferença técnica das equipes. Assim, uma equipe que se propôs a segurar, segurou bem, aplicado taticamente. Acho que talvez eu falei de diferença técnica, né? Talvez não tenha sido tão grande nesse jogo. Mas aí no final da partida, aí sempre vai pesar um ponto. Se não é na técnica, é na tática. E se não for na tática, vai ser na parte física. E na parte física, o Atlético Paranaense foi superior. Né? E com essa superioridade do final do jogo, conseguiu 2 gols que garantiam. Um gol só já garantia a tranquilidade e a classificação direta. 2 gols, então, sacramentou o resultado, fechou a conta. E, cara, assim, parabéns ao Bahia, ao Cruzeiro, que chegaram até essa fase, mas não dava, assim, os dois pegaram. Uma coisa era o Bahia, e de novo, com todo o respeito, tá? Com todo o respeito do mundo, mas é pelo futebol apresentado hoje, irregular, inconstante, né? Que oscila muito. Uma coisa era o Bahia ter pego o Fortaleza, o Ceará, o Atlético Goianiense, talvez o Atlético Goianiense não. O Atlético Goianiense
ofensivamente é um time muito bem organizado. Goiás, por exemplo, uma coisa era até pegar essas equipes, outra coisa é você pegar o Atlético Paranaense, outra coisa é você pegar o Fluminense, cara. Então, assim, não deu muita sorte, né? Talvez, de novo, se tivesse pego o Goiás, daria mais jogo. Dava para arriscar alguma coisa ou outra. Mas, cara, assim, acho que parabéns por ter chegado a essa etapa. Eu acho que são equipes que tem que focar na Série B. Passar para as quartas de final, assim, pô, é muita grana, é mais de 3, 4 milhões, né? Por aí. E, você fala com diferença de 1 milhão, né? Como se fosse nada. Para essas equipes realmente não é nada, né? É o salário de dois jogadores no mês. Então, mas ajuda. Ainda mais para um time de Série B. Ajuda pra caraca, mas o objetivo é focar na Série B, focar na volta à Série A, porque a questão de receita de você estar na Série A é muito maior. Assim, a grana que você pode ganhar, e não só com premiação, direito de televisão, que é enganador, né? Que direito de televisão as equipes recebem adiantado, né? Pede adiantado, e aí quando chega no ano que precisa, não tem, né? Porque já pegou adiantado, mas é muito mais, cara. Se somar tudo, premiação, o, o direito de televisão, patrocínio, né? Porque a visibilidade é muito maior, passa na TV aberta. Então tem tudo isso. O foco tem que ser este. A Copa do Brasil era um bônus. Se passasse, legal, premiação bacana, ajuda bastante, mas não é esse o foco, né? Então agora volta suas atenções para a Série B e que façam um bom trabalho, vem fazendo um bom trabalho e que busquem o acesso à Série A mais uma vez, porque aí eu acho que vale muito mais a pena, tá? Parabéns ao Atlético Paranaense, o Furacão sofreu, sentiu nervosismo, afobação, tudo isso. Né? Calma, cara. Tomou um gol, né? Não estava eliminado. Óbvio que penalidade é incômoda, mas não estava eliminado, né? Então, assim, eu acho que Felipão dá para tirar lições importantes desse jogo, porque vai enfrentar o Estudiantes na Libertadores. Não dá para cometer o mesmo erro. Toma um gol, fica desesperado. Não, calma, tem tempo. Né? Dá para trabalhar. É uma equipe competente, é muito bem treinada. Né? Então foi importante esse jogo, porque falei e vou repetir, dá para tirar lições importantes para o jogo da Libertadores contra o Estudiantes, tá? Vamos seguir. Goiás e Atlético Goianiense. Parece que o jogo foi na Serrinha, com a torcida do Esmeraldino, e parece que o Atlético Goianiense que estava em casa, cara. Assim, o Atlético Goianiense foi superior o jogo inteiro, foi para cima, e o Goiás não foi páreo, assim. Não teve assim, não teve qualquer tipo de contestação. Era uma equipe que, ao lado do seu torcedor, eu falei aqui, eu imaginava que fosse propor mais o jogo, que fosse mais... Cara, entrou pra se retrancar, pra se defender, pra conseguir um contra-ataque, e o Atlético Goianiense com a marcação pressão não deixou isso acontecer, e foi presa fácil. Assim, foi até, assim, o placar até assusta, porque a gente sabe que várias equipes que vão enfrentar o Goiás sofrem muito para furar a marcação, né? Sofrem muito, mas o Atlético Goianiense foi muito bem preparado para essa partida. O Jorginho claramente estudou muito bem, né, esse time do Goiás, e fez um jogo consciente, foi superior o jogo inteiro. Parecia que estava jogando em casa, e pelo que foi o primeiro jogo, parecia que o Goiás ia travar mesmo como mandante, mas não aconteceu. Não teve qualquer tipo de contestação. O Atlético Goianiense passa de forma merecida, né? Segue na Copa do Brasil, segue na Copa Sul-Americana. Importante é o que eu falei, a questão da receita. Não dá para esquecer o Brasileirão, porque está na parte de baixo da tabela. Mas a questão da receita já ajuda muito, né? Porque vai vir a janela, dá para trazer reforços para jogar, para tentar jogar as outras competições junto com o Brasileirão. É legal, sim. Essa grana que vai chegar para eventualmente conseguir alguns bons reforços para que o time consiga focado em todas as competições de uma certa forma, né? Conseguir ir avançando, ganhar um pouco mais de grana e acertar as contas, né? E sem esquecer, obviamente, né, do Campeonato Brasileiro, porque também não dá para cair, né? Não adianta você ir bem nas Copas, ganhar grana com o Copa e depois perder a grana potencial que você tem de disputar a Série A, né? É uma insanidade. Mas foi cara, assim,
O Atlético Goianiense foi amplamente superior, mereceu a vitória, né? Mereceu a vitória e passou a equipe que se propôs a jogar, né? Essa que é a verdade. Então, sim, o Goiás eu acho que ficam lições, né? Ficam lições de que esse conservadorismo, né, nem sempre se paga, né? E aí, dessa vez, custou caro, ainda mais diante de um rival. Custou muito caro, tá? Vamos pro, pro fechamento aqui, né? Os 3 últimos jogos. Clássico cearense, Ceará e Fortaleza. 1-0 Ceará, mas o Fortaleza se classifica. Fez 2-0 no primeiro jogo. Cara, assim, um jogo que foi bom, assim. O Ceará no primeiro tempo teve mais posse de bola, mas eu acho que o Fortaleza foi mais perigoso. Segundo tempo também teve oportunidades. O Ceará consegue o gol com o Vina, né? Faz uma pressão, dá aquela canseira, né? Tenta incendiar o jogo, mas não conseguiu. O Fortaleza se segurou, teve oportunidades também de fazer o seu gol de empate. O Vina no final do jogo teve uma cabeçada que bateu na trave, né? Mas não era para ser, não era para ser, não era o dia do Goiás, não, perdão, do Ceará, não era o dia. E o Fortaleza passa, avança, uma receita importante para a equipe, porque está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Veio uma grana importante para ajudar a equipe a se reforçar nessa janela, né? Para quem sabe consiga tirar a equipe da incômoda zona do rebaixamento, e não só a zona do rebaixamento, a lanterna do campeonato, né? Então, sim, clássico, assim, eu falei, na prévia, agora é fácil falar, né? Mas na prévia eu falei, o Fortaleza, pelo placar que construiu no primeiro jogo, eu imaginava que tinha um certo favoritismo, né? E acabou sendo decisivo, né? O resultado do primeiro jogo foi o ponto derradeiro, né? Foi o resultado que determinou essa classificação. Então, cara, duas equipes que estou falando aqui já desde o começo estão na zona do rebaixamento, né? Não vivem um bom momento no campeonato e talvez para o Ceará a questão da grana ajudasse muito, né? Para trazer alguns reforços, mas agora joga duas competições, né? Olha pro Brasileirão, olha para a Sul-Americana, e eu acho que tem mais perspectivas, né? De você seguir na Sul-Americana, vai pegar um adversário muito difícil, tradicional, que é o São Paulo, e você joga o Brasileirão também com uma competição a menos, né? Dá para você se planejar melhor, ter mais tempo de treinamento, de recuperação. Então, sim, vai ser bom. O Fortaleza também tem duas competições, uma competição que pode trazer uma grana a mais para a equipe trazer reforços, para manter as contas em dia. Então são duas equipes que vivem um aumento no Brasileirão e que jogam uma Copa, né, ao mesmo tempo. Copa Sul-Americana, no caso do Ceará, e a Copa do Brasil, no caso do Fortaleza, né? A eliminação pode ser bom para as duas equipes, não é legal, dói no coração do torcedor, é óbvio que sim. Mas pelo que está acontecendo no Brasileirão, não dá, assim. Uma hora você tem que abrir mão, né? E é óbvio que eles não iriam abrir mão. Então, se a eliminação veio, que seja para ajudar a equipe na questão do calendário, né? De você poupar de novo, você ter tempo de preparação, né? De descansar, de treinar. Então, assim, tudo isso é importante e eu acho que pro Ceará, de novo, é triste ser eliminado pelo rival, sim. Mas em questão de calendário, que já é tão apertadinho, a gente já fala tanto de calendário, falando de Palmeiras, de Flamengo, de Galo, imagino que é pro Ceará, pro Fortaleza. Com todo respeito, assim, não é pela questão da estrutura, do nível técnico dos jogadores, eu não tô nem entrando nesse mérito. É a logística, cara. É as viagens muito longas. Essas equipes do Nordeste, do Ceará, não tem voos diretos. Você vai, vou direto pro Rio Grande do Sul. Às vezes não tem voo direto, tem que parar em São Paulo. Tem que parar no Rio de Janeiro para fazer escala. Então, assim, você vai fazer um jogo, no caso, o Ceará vai fazer um jogo pela Sul-Americana, vai ter que fazer escala em São Paulo, por exemplo. Não tem voo direto. Se tiver, é raro e é muito caro, né? Então, assim, é complicado essa questão do calendário. Se já é complicado para as equipes do eixo sul-sudeste, imagina para as equipes do Nordeste, cara. Então, assim, não é legal, de novo, não é pro torcedor, é péssimo, mas em termos de calendário, para essas equipes que têm que
sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro, eu acho que foi melhor, tá? Jogar 2 competições não é o ideal também. Se você tivesse no meio da tabela, beleza. Mas está na parte de baixo, né? Ainda mais Fortaleza, a situação é crítica, é desesperadora. Mas, né, agora 2 competições, vem uma grana, faz o Pix, né? O famoso faz o Pix e vem uma grana legal para a equipe se reforçar e aí buscar a saída essa recuperação para sair da zona que vai ser um trabalho de longo prazo, tá? Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Vou deixar para falar de Santos e Corinthians no final, porque aconteceu um negócio pós-jogo e eu quero falar mais sobre isso, por isso que eu vou deixar para o final. Mas o Flamengo e Atlético Mineiro também teve confusão, né? Muita intimidação na chegada dos torcedores do Galo, ambiente que foi se formando ao longo das semanas, né? Provocação daqui, provocação de lá, nota oficial, e assim foi. Provocação de torcedores nas redes sociais, vantagem do Galo, e o Flamengo foi para cima, foi pro jogo para se classificar, né? Foi um jogo de uma equipe que foi para se classificar contra uma equipe que foi para jogar com o resultado, regulamento não, o resultado embaixo do braço, né? O Flamengo se portou muito bem, taticamente muito bem, jogou muita bola, né? Anulou a principal peça de escape do Atlético Mineiro, que é o Hulk, né? Não só anulou bem o Davi Luiz, mas o Hulk também não estava num bom dia. Não dá para esperar também que o Hulk esteja bem em todos os jogos, todos os dias. Então, assim, se depende de um time que depende do Hulk, né? Do Hulk estar no bom dia é complicado. Se ele não está no bom dia, não vai rolar, né? E foi isso que aconteceu. Já amplamente superior no aspecto tático, o Flamengo, amplamente superior, e a questão do Hulk não estar no seu melhor dia contribuiu, porque se o Hulk estivesse num dia inspirado, ia dar uma canseira, né? De repente, opa, não dá para sair tanto, né? Não dá para marcar tão pressão, porque o cara tá ali sempre ameaçando, se chegar uma bola nele, o negócio complica. Então, e é um time que se especializou nisso nos últimos jogos, né? Então, seria muito complicado. É como a gente sempre fala do Caleri pro São Paulo, que ele representa, né? Porque ele fica no meio dos zagueiros, empurra daqui, empurra de lá. É um cara que não deixa os zagueiros saírem muito, né? O Hulk é esse cara também. Num bom dia, pô, é complicado, né? É complicado você deixar o cara, né, à vontade, né? Mesmo que o jogo se baseie só nele, é complicado você deixar ele à vontade. E o Flamengo foi muito bem, de novo, assim, minha opinião é de uma equipe que foi para vencer e se classificar, e uma equipe que foi lá para segurar o resultado e não conseguiu, né? Não conseguiu. Assim, antes do jogo, a gente fez a prévia aqui, pô, vai ser o Flamengo que vai para cima mesmo. E o Galo tinha algumas pessoas tinham a esperança de que fosse, né, um pouco mais ofensivo, fosse ter um nível de enfrentamento bacana, mas, cara, pelos últimos jogos, era óbvio que o Galo ia tentar travar e apostar no Hulk como desafogo. Tentou fazer isso, o Hulk foi bem anulado, somado a isso não estava no bom dia, e o Flamengo, com 2 gols do Arrascaeta, conseguiu a sua vitória e a sua classificação para delírio da galera. Provocação do Gabigol pós-jogo, isso faz parte, é natural, isso faz parte do folclore, faz parte do futebol. A torcida do Flamengo vai tirar onda com a torcida do Galo. Isso é normal também, o Galo tirou sarro do Flamengo naquela Supercopa do Brasil, né, com o título da Supercopa do Brasil. Então, isso é normal, isso é saudável do esporte. O que não pode acontecer é o que aconteceu antes do jogo, né? Aquela intimidação, parece que teve pedrada, né? Disseram que teve... Isso que eu ouvi no Canelada, se eu não me engano. Teve troca de tiro com a polícia, com os torcedores. Cara, isso aí não é esporte, né? Isso aí é alheio do esporte. Isso aí não pode acontecer. A gente sabe que, óbvio que está no meio, né? São pessoas que estão, né, ao meio da torcida. Imagina o perigo que é isso. Mas isso não faz parte. Agora, a provocação, tudo isso faz parte. E de novo, assim, acho que o Flamengo mereceu muito. Time que está numa evolução, numa crescente muito legal com o Dorival Júnior. Chegou na fogueira, time jogando mal, tecnicamente muito abaixo, vários jogadores. Ele não tinha tempo de treinar, agora ele vai tendo tempo,
vai consolidando seu trabalho, vai conhecendo os jogadores, né? Ele vai colocando as peças no jogo de acordo com a situação, de acordo com a questão do calendário, né? Fez aquele... Agora tudo se paga, né? Fez aquele jogo contra o Corinthians que, pô, aqui é mesmo a gente falou, cara, era uma chance do Flamengo conseguir um ponto, pelo menos, né? Porque agora vai ter uma sequência bacana no Campeonato Brasileiro. Se eventualmente ganhasse do Corinthians, poxa, o Flamengo em 3 rodadas poderia colar no Palmeiras, que são 3 jogos fáceis, né? Fáceis assim, são adversários que não estão numa situação legal na tabela, né? Não apresentam um bom futebol como o Flamengo, não tem o nível dos jogadores que tem o Flamengo, então é de imaginar que o Flamengo vai fazer 9 pontos aí nos próximos 3 jogos, né? E aqui esse jogo do Corinthians custou caro, agora tudo se paga, né? Ele fez aquela gestão do elenco, né? E hoje se pagou. Hoje a gente olha e fala, pô, se classificou. Hoje tudo se pagou. Agora ninguém vai falar daquele resultado, né? Mas na hora que, se o Flamengo de fato vencer os 3 próximos jogos, aí vão olhar, falar, pô, se tivesse ganhado do Corinthians, aí vai custar caro de novo. Aí esse fantasma vai voltar à tona. Mas enfim, hoje eu acho que é dia de celebrar, o torcedor tem que comemorar mesmo. Muita gente no Maracanã, mais 60 mil pessoas, cara. Que loucura, cara. Que loucura, assim. E essa coisa do Gabigol, né? Dele falar que vai ser um inferno. Cara, se o Gabigol, ele. Peço perdão na palavra, mas ele é foda, né? Ele é foda demais, mano. O cara. O que ele consegue. Se não é o Gabigol falar aquilo lá e criar esse ambiente de rivalidade, meio que de Libertadores. Cara, não chegaria esse público que teve no Maracanã, cara. Esse Gabigol, o Gabi, né? Cara, ele é sensacional, cara. Ele é muito midiático e ele leva a galera pro estádio, né? Ele leva a galera pro estádio que ficou brincando com a questão do inferno, né? Então, cara, assim, o jogo foi do Arrascaeta, mas o Gabigol, o que ele fez antes do jogo e pós-jogo também, cara, assim, se não fosse esse personagem, talvez o ambiente não fosse tão propício ao Flamengo, né? É um cara que trouxe a torcida para jogar junto, a torcida comprou a ideia, jogou junto e o Flamengo sobrou dentro de campo e conseguiu a sua classificação. Então, parabéns ao Flamengo, né, pela grande classificação e é muito promissor mesmo, tá? Porque o nível de futebol vem melhorando e não foi legal contra o Corinthians, não foi, mas também não foi a equipe titular, né? Foi um catadão, foi um remendado. Agora com essa equipe titular o time vem evoluindo bastante, vem apresentando muito mais do que apresentou em 2, 3 semanas atrás. Então é muito legal, assim, é muito promissor o trabalho do Dorival no Flamengo. Em relação ao Galo, é, cara, assim, pra mim é um pouco pessimista, tá? Assim, a projeção do Galo pro restante da temporada com assim, esse trabalho que vem fazendo o Turco Mohamed. Um cara que vem, conseguiu bons resultados, jogando dessa forma mais reativa, mas agora já é eliminado, uma eliminação doída, né? Uma eliminação importante. O trabalho volta a ser contestado. E eu acho que assim, eu não sei, eu não sou o cara a favor de troca de treinador, mas o trabalho ele é contestável, porque o Galo não joga um futebol. E de novo, aqui não quero discutir estética, mas é muito pouco para uma equipe como o Galo ficar jogando para travar o jogo e lançar a bola no Hulk para fazer gol, cara. Assim, é muito pouco, assim. Pelo menos minha opinião pessoal, eu acho pouco. Não quero discutir estética de futebol, mas eu acho que pouco. Dava para fazer mais, dava para apresentar mais. Mas a gente não vê isso no Galo, por exemplo. São Paulo ele tá na praça, hein? São Paulo ele tá na praça, hein? Se falar que sim, mandam o Mohamed embora, hein? Não sei não. Não sei não. Acho que com essa eliminação já volta a desconfiança. E eu tenho certeza que a diretoria de futebol do Galo vai se mexer. Vai sondar pelo menos, né? Ô Sampaoli, o que você acha de voltar, hein? Eu acho que vai dar uma mexidinha aí, vai dar uma sondada, né? Se o cara dizer que sim, cara, eu acho que o Turco Mohamed, ele cai independentemente de qualquer que seja o resultado, assim, da sequência, isso não importa. Ah, mas é antes da Libertadores, não importa. Se o São Paulo falar que sim, vão trazer, né? Então, o trabalho volta a ser contestado e assim,
é questionável o que o Galo apresenta dentro de campo. Para mim é questionável, né? Pelo o elenco que tem. Eu acho que dá para fazer mais. E esse jogo contra o Flamengo foi que assim, a discrepância é muito grande. Assim, você olha os jogadores 1 a 1, é um você fala, pô, vai ser pegado, hein? Vai ser disputado, mas não foi, cara, assim, não teve nem chance. Essa aqui é a verdade. Não teve nem chance. O Santos, o goleiro do Flamengo, não teve trabalho nenhum, cara. Então, muito pouco para uma equipe que o investimento com os jogadores que tem. E de novo, parabenizar o Flamengo e o Dorival, porque vem conseguindo consolidar o seu trabalho, né? Vai levar tempo ainda para de fato consolidar, mas tá evoluindo e tá consolidando, né? Quanto mais tempo tiver, a gente já deu para ver que os jogadores estão fechados com ele, já mudou muito a postura dos jogadores, né? Tecnicamente a equipe já melhorou muito. O Davi Luiz, há um mês atrás, não dava para imaginar que ele fosse jogar nesse nível que jogou essa partida. Porque era uma tiriça, cara. O time é uma tiriça. Era impressionante. Né? Errando passe bizonho. Então, assim, um time que está evoluindo muito. Os jogadores estão com vontade. Né? E vai chegar reforços importantes. O Vidal, agora sim, anunciado de forma oficial. Muito interessante o reforço que chega. E a perspectiva do Flamengo ao longo da temporada, ela é muito promissora, tá? Ela é muito promissora. O do Galo eu não digo que é pessimista, mas, cara, assim, não é promissor. Você olha e fala, cara, não vai ser isso mesmo. Então, ou vão bancar e aceitar que vai ser isso mesmo, ou vão ter que buscar outra coisa. Só que, de novo, né? Você trazer um novo treinador num trabalho que foi mexido tanto em relação ao que fez o próprio Sampaoli, o Cuca, né? Mudou muito o perfil da equipe. Você trazer um treinador bastante ofensivo de novo, eu acho que vai custar um pouco caro pro elenco, né? Pro elenco, porque assim, pô, o nível de intensidade que se exige até entrar, né? Até isso entrar no esquema, pô, ou o tempo que levou o Dorival no Flamengo, né? Vai levar 2, 3 semanas, um mês, cara. Demora, demora. E que dá para fazer, dá, porque os caras já fizeram. Mas demora para virar a chave, para voltar a jogar dessa forma. Né? Então, uma decisão difícil para a gestão do Galo, mas, de novo, se for fazer, tem que ser agora. Tem um mês aí para o mata-mata da Libertadores. Vão chegar reforços, dá tempo. Dá tempo de dar uma mexida aí, mas tem que ser agora, né? Se não, só depois do das quartas de final da Libertadores, né? Porque até lá tem tempo, mas sim, é meio. Cara, assim, é aquela coisa, né? Fazer agora e arriscar, ou não fazer e arriscar também, né? Aí é dor de cabeça para a gestão, porque aí eles estão lá para isso, né? É o que eu sempre falo. Se fosse meu problema, eu não estaria aqui, estaria lá ganhando uma bolada, tá? Para finalizar, Santos e Corinthians, o Santos venceu com 1 a 0, gol de pênalti do Marcos Leonardo, conseguiu uma vitória, falei aqui, né? Assim, o Santos era a única equipe que a gente olhava e falava, pô, já tá eliminado, já tá eliminado. Botafogo e América é difícil, mas a gente não eu não consigo cravar que já está eliminado. Tem uma bela vantagem, isso é indiscutível. Né? Tá com um pé nas quartas de final, mas ainda não tá lá, né? Ainda não tá lá, acho que ainda não. Mas o Corinthians já tava lá, assim, e de novo, pelo que a sequência, pelo que as equipes vinham apresentando nos últimos jogos, né? O Santos um futebol não tão legal, né? Muito questionável, o Corinthians muito retranqueiro, tomando poucos gols. Não era de se imaginar que o Santos pudesse reverter esse placar, esse resultado. E a classificação o Corinthians construiu no primeiro jogo. Essa aqui é a verdade, né? O Santos foi para cima, tentou, time mais organizado, é importante a gente destacar, mudou muito a postura da equipe, né? Foi para cima, criou oportunidades. Quando as jogadas não deram certo, o Cássio fez defesas importantes, o Corinthians teve as suas oportunidades também, terminou no 1 a 0, né? E eu falei, assim, o importante para o Santos, para a equipe do Santos, é honrar a camisa, como pede a torcida, honrar a camisa do Peixão. Né? Tinha que ir lá para vencer, para dar uma moral, né? Uma injeção de ânimo. Falou, pô, trocou o treinador agora. Edu da Sena também saiu, né? Fala-se agora que o Leão pode assumir esse cargo, né? Então,
Assim, um time que está passando por um momento de mudança, de uma certa turbulência, era importante consolidar esse trabalho, fazer as pazes com o torcedor. Óbvio que a eliminação, ela nunca é legal, mas pô, na cabeça do torcedor também já estava muito claro que a eliminação ia acontecer e o que o torcedor queria era a vitória, né? Uma vitória para cima do Corinthians que veio, né? Isso aconteceu agora. O detalhe negativo, e é por isso que eu deixei para falar desse jogo no final, é o que aconteceu pós-jogo, né? É impressionante, sim. Torcedores invadiram o estádio, né? E teve um torcedor que foi em direção ao Cássio e tentou agredi-lo, né? Jogaram uma bomba dentro de campo, o Cássio saiu ali reclamando, gesticulando com a torcida. O cara pulou o muro, a grade e foi para cima do Cássio, mano. Cássio é uma loucura, né? É uma insanidade isso, assim. Minha opinião, tá? O Santos vai tomar uma punição severa, assim, muito severa. Porque isso que aconteceu não é concebível, cara. Isso não é concebível. Né? Já é um absurdo você imaginar isso acontecendo num Grenal, né? Num derby, pegar o Corinthians e o Palmeiras e o Corinthians. Já é inaceitável isso acontecer. Você imagina o Santos e Corinthians, cara. Você imagina, assim, é absolutamente inaceitável. Eu falei desses outros porque é o que se diz que é a maior rivalidade, né? Alguns dizem que o Grenal talvez a maior rivalidade do Brasil, alguns dizem que sim. O Derby Paulista, maior rivalidade de São Paulo. Né? Então, assim, o Santos e Corinthians, existe rivalidade? Óbvio que sim, mas não no nível do Derby, né? Então, cara, é insano você imaginar que pô, com o time com uma desvantagem de 4 gols venceu o segundo jogo, já sabia que estava eliminado e de repente. E o jogo foi ficando quente também, né? O jogo foi ficando quente, foi ficando tumultuado. E assim, a troco de quê, né? O Corinthians também entra nessa onda, porque, cara, você entra na onda nesse tumulto, é igual o que foi o São Paulo com a Universidade Católica, por exemplo. Pô, os caras já sabiam que estava eliminado, aí começa a fazer confusão. Pá, troco de quê? Você vai entrar na onda do cara, mano. Pô, já tá classificado. Se você entrar na confusão, é capaz de ficar fora do próximo jogo. Né? O Corinthians é isso, assim, pô, vai entrar numa confusão, por exemplo, os caras já estão eliminados, para eles não tem diferença nenhuma. Agora, para você, né, pro Corinthians, você perdeu um desfalque importante, que você caiu na pilha de um time que já está eliminado, assim, é uma doideira, né? E aí isso foi inflamando também o torcedor e não justificando, não estou querendo dizer que isso foi a culpa é do próprio cara dos próprios, e tem um cidadão que invadiu o campo, cara, ele driblou todo mundo, né? E até onde eu vi a câmera não pegaram ele, né? Ele ficou correndo, correu o campo inteiro, teve gente atrás dele e o cara foi driblando todo mundo, né? Você vê que eu dou risada, mas é sério a parada. Né? Pô, o cara é tão espírito de porco que o cara ele entra pra zoar e consegue, né? Ô, caraca, é brincadeira um negócio desse. E a segurança não pegou ele, mas assim, o segurança muito falha na Vila Belmiro, pouco policiamento, cara, assim, bizarro. Bizarro, assim, o que aconteceu é inconcebível, uma lambança do tamanho de proporções épicas, E eu espero, se tem gente que fala assim, não, o clube não tem que ser punido, o torcedor tem que ser punido, eu concordo com isso, mas você entende assim, que o torcedor pular o muro, isso você tem que ter um mínimo de um esquema de segurança para na hora que ele pular, já ter um cara ali para travar ele. Assim, uma coisa assim, invadiu 2 de um lado do estádio, invadiu mais 2 no meio, mais 2 no outro. Se invadir 20, um de cada canto do estádio, não dá para segurar todo mundo. Mas, pô, foi invadir uns 5 ali, uns 3, 4, 5. Cara, assim, uma segurança minimamente bem organizada e bem antenada, teriam parado os caras. Ou o cara chegou perto do Cássio, mano. Eu não sei nem se ele acertou, tá? Eu não sei nem se ele acertou. Parece que não, assim. Parece que os cara derrubam ele antes, mas ele chegou a menos de 1 metro do Cássio. Cara, que loucura. Imagina se o cara tá com uma faca, velho. Assim, é bizarro, é bizarro. Por isso que eu falo assim, o clube, não concordo do clube ser punido, quem tem que ser punido é o torcedor, eu concordo com as pessoas que falam isso. Mas a questão da segurança
dos atletas, da integridade dos atletas, isso é de responsabilidade do dono da casa, isso é responsabilidade do Santos. E de novo, assim, uma coisa, e eu falei, vou repetir, uma coisa é ter invadido 20, 30 torcedores ao mesmo tempo, que aí você fala, pô, aí é complicado mesmo, cara. Como é que você vai parar? E os caras invadindo um de cada canto do estádio, né? Como é que você vai parar todo mundo? Um ou outro vai passar. Né? Mas não foi o caso. E assim, já seria absurdo se isso acontecesse, tá? Já seria absurdo. Agora, infelizmente, essa questão, assim, invadiu meia dúzia. E o time tem que ter a segurança tem que ter o mínimo de competência, né? E de novo, assim, pouca gente. Ficou claro na imagem que é pouca gente. Muito pouca gente. E aí a culpa é de quem? A culpa é de quem é o dono da casa, é o cara que tá. É, é o anfitrião do evento, que é o Santos, no caso. Então, para mim, tem que ser punido. O torcedor, obviamente, tem que ser punido também, mas a gente sabe que tem doido não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Né? Em todo lugar do mundo. Ah, o cara pula porque ele sabe que tem impunidade. Tem isso também, mas assim, em todo lugar do mundo tem doido. E é para isso que existe um esquema de segurança. Se o esquema de segurança não tem a mínima competência de segurar meia dúzia de torcedor que invade, pô, aí é brincadeira, cara. Por isso que eu falo, o clube tem que ser punido. E aqui, no futebol brasileiro, é assim, isso, não só no futebol brasileiro, mas se pune o clube por quê? Porque o torcedor não pode ir na torcida e os caras vão falar, pô, próxima vez que invadir, né, vamos cobrar dos caras, né? Isso de torcedor para torcedor. Porque dói no bolso do clube, né? O torcedor não pode ir no estádio assistir o clube. Então tem todos esses fatores também. Assim, óbvio que eu não concordo, assim. Ah, pune o clube porque, de certa forma, você está punindo o torcedor. Isso é meio que transferir responsabilidade, porque quem cometeu o crime foi o cara que invadiu. Eu concordo em certos pontos. Mas infelizmente, é o que eu falo, a mesma coisa da torcida única, né? A questão da torcida única. Sim, é fácil a gente criticar, mas tem solução? Ah, a solução é leis mais rigorosas. Cara, isso não é a solução de momento. Óbvio que a solução de longo prazo é que o crime seja um crime pesado, com uma pena pesada, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Né? O cara toma uma multa pesadíssima, é proibido de entrar no estádio e de fato ele é proibido de entrar no estádio. Então assim, não tem impunidade, né? Não tem impunidade. O cara sofre uma sanção severa. Aqui não, assim, tem que mudar a lei. Só que a gente sabe que para mudar a lei, cara, assim, não é questão de 2 dias, um mês, ainda mais relacionado ao esporte que tá, pô, a gente já fala disso há muito tempo. Muda alguma coisa? Não muda. Imagina para mudar, né? O tempo que leva. Então não adianta falar assim, a solução é mudar a lei. Óbvio que a gente sabe que a solução de longo prazo não é nem mudar a lei, é mudar a educação, né? É investimento. Essa é a solução de todos os problemas, inclusive. Agora, isso é uma solução de longo prazo. A mesma coisa, punição severa, né? Para dar exemplo. Isso também é uma questão de longo prazo. O que tem para curto prazo? É isso que eu falo, assim, a questão da torcida única. Eu falo assim, eu acho uma aberração, eu também acho. Pô, cara, é uma merda, tá ligado? Uma merda você vai numa final, como teve no Paulista. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, não pode ir torcedor do Palmeiras para apoiar o time, nem que seja meia dúzia. E vice-versa, né? Palmeiras e São Paulo não pode ir meia dúzia de torcedor tricolor para apoiar o time. Cara, assim, é uma loucura, né? Assim, é uma doideira, é uma aberração. Mas tem jeito, né? O que foi tentado ao longo do tempo não deu certo, cara. Aí você pode falar, pô, a incompetência da polícia, a incompetência do poder público. A gente pode ficar falando de diversas coisas, mas é isso que a gente tem para hoje no país, cara. No país e nas cidades anfitriões, aí onde acontecem os jogos. Então, o que tem para hoje é isso. Com o que a gente tem hoje? É a mesma coisa de um time de futebol. Né? Não adianta assim. O que eu tenho hoje? Assim, pega o Rogério Ceni, por exemplo. Rogério Ceni no São Paulo. O que eu tenho hoje para jogar? Que o Rogério Ceni recentemente parou, né, de falar em coletivo que precisa de reforços, né, de disso e aquilo. Não, ele aceitou o que ele tem. O que eu tenho para hoje? É isso. Então eu vou fazer esses caras jogarem
porque eu vou entender a característica de cada um até onde cada um pode ir, a limitação de cada um, e eu vou fazer esses caras jogar de acordo com o jeito deles. Então é isso, assim, o que tem para hoje? Qual a solução dos problemas com o que eu tenho hoje? Não adianta falar, eu preciso de fulano, eu preciso de ciclano, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de um ponta de velocidade, eu preciso de um volante marcador, eu preciso de um segundo volante. Cara, assim, você ficar pedindo, ok, é legal, mas vai acontecer? Entendeu? Assim, você precisa trabalhar com o que você tem hoje. Por isso que eu digo, assim, a gente pode questionar tudo. Tudo é aberto, eu acho que tudo cabe discussão, tudo é aberto à discussão. Agora, tem que se trabalhar com o que tem hoje. Com o que tem hoje, como é que se faz um jogo de duas torcidas rivais? Como é que se faz? Né? Quando vierem com uma solução plausível, né? Minimamente plausível, os caras vão olhar para... Dá para tentar. Vamos fazer um jogo. Como seria, por exemplo, o Santos e Corinthians. Né? Não é um derby paulista, dá para tentar. Né? Mas é complicado, assim. Vai rolar? Por isso que eu falo, tem que ser uma solução plausível. Então não adianta a gente ficar, a lei tem que mudar, punição mais severa. Tudo isso a gente sabe, precisa ter mais educação, tudo a gente sabe que precisa. Mas vai acontecer de hoje para amanhã? Não. Assim, a polícia tem um efetivo tanto, eles são preparados, que não, cara, assim, não são preparados. Não são preparados para esse tipo de situação. Não são preparados. Fala assim, então a solução é preparar. Tudo bem, mas a preparação não é de curto prazo. A preparação ela leva tempo para lidar com uma massa de vários torcedores. Como é que você se prepara para isso? Isso leva tempo. De novo, não é uma solução de curto prazo. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Por isso, assim, vai punir o Santos. E espero que seja punido. Acho uma aberração? Em partes, né? Em partes. Eu acho que tem a parcela de culpa do Santos, porque falei e vou repetir. Não foram 30, 40 torcedores que invadiram o campo. E aí um ou dois passou. Não, foi meia dúzia. Assim, o esquema de segurança tem que ser minimamente competente para parar o cara antes de chegar sei lá, 20 centímetros do Cássio. O cara encostou no... O cara poderia ter puxado o cabelo do Cássio, mano. Se ele quisesse. É porque ele não pulou, né? Travaram ele antes, mas ele tentou dar um chute, né? Parece. Se ele pula, dá uma voadora, ele acerta, velho. Não iam conseguir parar ele antes. Quer dizer, por isso que eu falo, essa segurança de um esquema de segurança, tá? De profissionais de segurança, isso é a parcela de culpa do clube. O cara que invadiu, aí sim, tem que ser punido, tudo bem, a gente sabe que não vai acontecer. E de novo, não adianta ficar nesse campo de tem que punir, tem que punir. Cara, se tudo isso a gente sabe que tem que acontecer, mas não vai acontecer no curto prazo. O que nós temos para hoje? O que temos para hoje é isso, torcida única. O que temos para hoje é punir o Santos de forma rigorosíssima, para que a torcida sinta-se lesionada. O clube vai ser muito mais lesionado. Sim. O torcedor de bem vai ser lesionado. Sim. Infelizmente é isso. Mas é aquilo que eu falei. É o que se tem para hoje. O dia que alguém chegar e falar, com o que tem hoje dá para fazer isso, aí os caras vão tentar. Ou não, né? Ou não. Né? Mas pelo menos venha com uma solução para... Não adianta só criticar com coisas que, cara, não vai ser do dia para noite que vai acontecer. Tá errado? Tá tudo errado. É óbvio que tá tudo errado. Né? A gente não é maluco de falar, não, tá certo. Eu aqui mesmo falo, não sou maluco. Eu falo, a torcida única é uma aberração. Mas hoje não há condições para que isso aconteça. Mas no Rio de Janeiro acontece. Mas, cara, assim, o São Paulo historicamente não dá, cara. Não dá. Então, por isso que eu digo assim, o dia que alguém chegar e falar assim, dá para fazer, com o que a gente tem hoje dá para fazer, faz assim, assim, assado. Aí apresento pro Ministério Público, né, vai os dois clubes lá, os representantes dos dois clubes, dá para tentar. A gente banca, né? A gente contrata segurança particular para fazer a nossa parte, o poder público manda a polícia, a gente paga a polícia também, dá para fazer. Só que alguém alguma vez chegou com... Os esquemas que tentaram não deram certo. Né? Então, assim,
óbvio, de novo, tem muita coisa errada. Tem pra caraca, mas não adianta a gente ficar nesse campo de sempre, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. A gente sabe que tem que mudar, mas vai mudar? No curto prazo não vai, cara. Não adianta a gente ficar batendo nessa tecla. Adianta, não, eu acho que tem que bater nessa tecla sim para cobrar, né? Para cobrar dirigentes, Ministério Público, né? As autoridades competentes. Eu acho que tem que bater nessa tecla para cobrar, sim. Mas ficar usando isso como argumento, pô, tem que mudar, porque, cara, assim não vai acontecer, cara, não adianta. Tem que mudar a polícia, os clubes pagam a polícia para fazer segurança, então tem que ter torcida, tem que ter duas torcidas no estádio, duas torcidas rivais no caso, né? Então tem que ter duas torcidas rivais, isso e aquilo. Cara, não dá, né? Não dá, infelizmente não dá, né? Pô, eu preciso escolher bem as palavras aqui para não para não ser ofensivo, mas a educação, né? Assim, em São Paulo se criou esse folclore, né? Assim, folclore negativo, absurdamente negativo, mas se criou esse folclore, velho. E como é que você quebra isso? De novo, assim, dá para mudar? Dá, eu acho que dá, mas quem que vai vir com uma ideia que, poxa, vai dar, vai ser assim, nós vamos fazer assim, né? Não sei, assim, quando vierem com ele, que vai vir um monte de ideia louca, né? Não, transporta os caras de helicóptero, né? Faz um esquema aéreo, cara, isso não é plausível, né? O que você vai gastar de recurso para levar torcedor tráfego aéreo é bizarro, né? Isso é uma loucura, isso é inconcebível, né? Por isso que eu falo, tem que ser algo plausível, né? Algo plausível. Isso com o que tem hoje. Né? E assim, de novo, se baseando com o que tem. Eu usei exemplo do próprio futebol. Os treinadores que têm elencos limitados, cara, eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho hoje. É o que eu tenho hoje. Assim, não adianta eu ficar reclamando, pedir centroavante, pedir isso e aquilo. Cara, o que eu tenho hoje é isso. Então é com isso que nós vamos trabalhar. O Abel Ferreira, em certo momento no Palmeiras, pediu reforço, centroavante, tudo mais. Depois ele parou de pedir. Assim, o que eu tenho, óbvio que assim, dadas as devidas proporções, né? Porque o elenco do Palmeiras sempre foi bom. Mas parou de reclamar, porque o que eu tenho hoje é isso, é com isso que eu vou trabalhar. O Rogério também. Essa é questão de um mês, não sei nem se é um mês, 3 semanas. O Rogério sempre parou de falar de reforço, porque o que eu tenho para hoje é isso. E é com isso que eu vou trabalhar. Vou parar de reclamar. Não adianta reclamar. Vou ficar reclamando? Eu vou trabalhar. Né? E é a mesma coisa, assim, fora do campo é a mesma coisa. O que tem para hoje é isso. Com isso aqui dá para fazer melhor? Opa, se dá, vamos fazer. Propõe, dá ideia. Propõe soluções. Não adianta só. Falei e vou repetir para não falar que eu sou maluco, né? Tem que criticar, acho que tem que pressionar as autoridades competentes e tudo mais. Tem que pressionar. Mas também tem que vir com soluções possíveis, né? Tem que vir com soluções. Ó, do jeito que está hoje, para acontecer um clássico com duas torcidas, tem que ser feito desse jeito. O Ministério Público vai avaliar, a Polícia Militar vai avaliar e falar, pô, desse jeito dá para fazer, dá para tentar. Vamos tentar? Vamos. Se der merda de novo, os caras falam, não dá, mano, não tem condição. Os caras são um bicho enjaulado, né? Quando sai pra rua, vira uma loucura. A gente vai sair disparando bala de borracha de todo mundo, bomba de gás para todo mundo, né? Eu sempre falo aqui que assim, os clubes pagam pra polícia, mas assim, os clubes podem até pagar pra polícia, mas o que o Estado gasta de recursos também não é só conta dos clubes, né? Porque parece que o clube paga tudo, né? Não, assim, o que é despendido de recursos também do governo, do Estado para bancar uma torcida, um jogo de duas torcidas, assim, pô, a gente vai pôr um efetivo policial, e eu sempre falo aqui, assim, imagina, um jogo normal, eu não sei quantos policiais precisam, tá? Não faço a mínima ideia, só o campo hipotético, tá? Só para ilustrar. Imagina assim, um jogo normal de Palmeiras e Atlético Paranaense, como aconteceu recentemente, a gente precisa de, sei lá, 500 policiais. Só para ilustrar, não sei se é a realidade, tá? A gente precisa de 500 policiais. Beleza. Né? O Palmeiras está pago aí, vamos lá, faz o esquema aí. Agora, para um clássico, para um derby, como vai acontecer agora, Palmeiras e São Paulo,
quantos policiais? Cara, eu preciso de 4, 5 vezes mais. Preciso de 5 mil policiais. É só para ilustrar, não sei se é a verdade. Preciso de 5 mil policiais. Então você tira o cara que estava de folga, você pega policiais de outras regiões, de outras cidades, talvez, tudo para fazer um esquema. E aí, cara, imagina o Guarulhos, né? Perto de São Paulo também, Grande São Paulo. Você tira o policial de Guarulhos, tira o policial de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, imaginando que, né, fosse levantar esse efetivo policial, obviamente, né? O governo do estado. E como é que ficam essas cidades, né? Desfalcada de polícia. Como é que fica Guarulhos? E eu tô falando de Guarulhos, assim, né? Pensa só na cidade de São Paulo. Pegar uns 5 mil policiais só de São Paulo, hein? Só de São Paulo. Como é que fica a Zona Leste? Para fazer um jogo ali na Barra Funda, no estádio do Palmeiras, nos arredores do estádio. Como é que fica a Zona Leste? Como é que fica a Zona Sul, o extremo sul, né? Paraisópolis. Como é que fica a Zona Norte ali? Como é que fica? Tem Paraisópolis, mas com todo respeito, tá? Com todo respeito. Não tô falando aqui que é tudo errado lá, não. Tem um monte de favela em São Paulo. Mas do folclore, a Paraisópolis é uma das mais famosas, né? Por isso que eu uso de exemplo. Como é que fica? Né? Como é que fica a Zona Norte desfalcada? E aí começa. Aí no horário do jogo acontece crime. Os caras estouram caixa de banco na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul. Como é que. Ah, e a resposta policial? Não dá. Tá todo mundo no jogo do Palmeiras. E como é que você explica um negócio desse? Entendeu? É isso que eu tô falando. Parece fácil, assim, os clubes pagam tudo mais. Legal, mano. Legal, mas assim, você tá mobilizando um efetivo policial que necessariamente. E de novo, assim, quem vai determinar o número de soldados necessários é a Polícia Militar com o Ministério Público. Preciso disso para fazer esse jogo. Tá, vamos levantar? Vamos. Levanta aí. Mobiliza essa galera. E como é que faz depois, né? As outras partes, as outras regiões de São Paulo desfalcadas. É isso, então, tipo, assim, você vê que é um círculo vicioso. Porque os caras, o crime organizado vai saber, assim, Zona Leste está desfalcada, Zona Sul está desfalcada. Agora é a hora, né? Aí estoura banco, rouba ali, rouba loja de joia, o caramba, né? Aí cadê a resposta da polícia? Não teve. Por quê? Porque tava todo mundo no jogo do Palmeiras. A gente tinha 1 ou 2 policiais na base para atender a ocorrência policial. Só. E aí como é que se justifica uma loucura dessa, né? Por isso que eu falo, assim, não é uma parada fácil. Parece que é muito fácil, mas não é tão simples. Ah, mas dá certo no Rio de Janeiro, no Fla-Flu dá certo. É outra cultura. É o que eu falei, em São Paulo se criou esse folclore bizarramente negativo. Sim, mas se criou esse folclore, essa cultura, né, das torcidas rivais. Se criou. Ah, mas tem que punir. Aí, tá vendo? Aí já começa a sair do campo da realidade, porque tem que punir, tem, mas, pô, tem que mudar a lei o caramba. Vai acontecer agora? Não vai. Ah, mas tem que punir. Ah, mas tem que ter mais educação. Aí, pô, a gente já começa a sair do campo da realidade, do que tem agora, do que tem para hoje. O que tem para hoje é isso. Ah, mas então tem que se mexer para mudar a lei, para investir mais em educação? Sim. Estão fazendo alguma coisa? Acredito que não. Aí eu acho, aí por isso que aí eu falo, aí tem que fazer barulho para que os caras cobrem as autoridades competentes para que mudem alguma coisa agora, para que daqui 5, 6 anos a gente consiga ter um clássico com 2 torcidas. Né? Aí, nesse sentido, eu concordo com a crítica. Agora, não adianta usar só a crítica ao vento, tem que mudar a lei. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Em 1 ou 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, não vai mudar. É preciso, minimamente, pelo menos, você vai precisar de 4 anos, que é para mudar, né, as pessoas, os políticos que comandam o nosso país. É o mínimo assim, que você vai esperar. Agora aí a gente vai eleger uns caras que são mais alinhados, né, com as ideias da população, de que tem que punir mais a galera, de que tem que mais educar. Então vai eleger governantes, né? Poder executivo, no caso, vai eleger uma bancada no poder legislativo que vai estar alinhado com as ideias. Aí eu falei, no mínimo 4 anos, para que você consiga eleger representantes do povo alinhado com essas ideias, no mínimo 4 anos. Aí vota tudo errado, né?
Elege os mesmos caras, né? Do mesmo grupo político, no caso. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então não adianta assim, trazer isso, criticar, eu acho que é importante para cobrar as autoridades competentes. Agora, assim, para mudar de fato, adianta ficar cobrando. Dá pra fazer incompetência. O cara... Tem tudo isso, mano. Tem tudo isso. Não adianta ficar falando que é incompetente, que o povo é mais educado, que não tem efetivo policial. Não adianta ficar falando isso, porque o que tem pra hoje é isso, cara. E se você for ficar. É o tal do. Eu vi o pó de porco do Kleber Gladiador, que ele criticou, né, o período do Felipão lá no Palmeiras. E ele falou, pô, o Felipão ia na coletiva, falava que queria camarão, mas tem isso aí, tem que trabalhar com isso, né? Alguma coisa assim que o Felipão falava e o Gladiador ficava pé da vida, né? Porque, pô, é o elenco dele, né? O cara vai falar mal publicamente do elenco e não adianta você ficar falando, pô, eu queria comer caviar, queria comer camarão, queria comer escondidinho de carne seca. Não adianta você ficar falando isso. O que tem pra hoje? Tem arroz e feijão. Então é isso que eu vou comer, cara. É isso que eu vou comer e vou comer bem. Não adianta ficar falando, pô, eu queria. Nossa, como eu queria um tutu. Nossa, como eu queria um virado paulista. Que tem virado paulista? Não tem. Vou ficar, né? Vou ficar imaginando. Não adianta. A minha realidade é essa. A realidade é arroz, feijão e ovo. É isso que nós vamos comer. E nós vamos se esbaldar nisso aqui. Nós vamos tirar de letra. É isso, cara. Assim, esse que é o grande problema. Quando ninguém vier com uma solução plausível com o que tem para hoje, e de novo, assim, a solução é aumentar o efetivo policial. Eu acabei de falar, cara, não adianta se desfalcar a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Sul, o Centro, onde está a Cracolândia, né? Para fazer um jogo de futebol. Quer dizer, é um negócio bizarro também. Aí também é uma aberração. Então dá para fazer? Eu imagino que tem algum jeito de fazer. Eu tenho solução para isso? Não tenho. Eu não tenho. Sou a favor de torcida única, sou a favor de punir o Santos nesse caso. Questão da segurança do estádio, eu acho que tem que punir mesmo. Aí nisso eu sou a favor, mas se você dá uma pena mais dura por causa do torcedor, aí tem que punir o torcedor, eu concordo. A culpa é do torcedor. Né? Mas é o que eu falo, doido tem em todo lugar. E aí o clube, a segurança do estádio tem que estar preparada para isso. Se a segurança não está preparada para isso, aí o clube tem que ser punido. Tem que se planejar melhor. Você não garante o mínimo de segurança para a integridade de um atleta, cara. De um visitante. É bizarro. Assim, é uma coisa maluca, né? Então é isso, gente. Pô, acabei me estendendo aqui. Acabei saindo da questão até do Santos para falar de clássicos paulistas, né? Mas, cara, assim, é coisa que provavelmente vai acontecer e eu espero que aconteça. Uma punição severa para o Santos. Não pela questão assim, o torcedor invadiu, né? O torcedor invadia e eu concordo que o cara que tem que ser punido, pessoa física. Mas o Santos, a entidade, o Santos tem que ser punido pela segurança. Pela falta de segurança, né? Num evento desse tamanho, num clássico, a falta de segurança de um torcedor invadir e querer agredir o Cássio, mano. Ele chegou perto do Cássio. É bizarro. Ele chegou perto do Cássio. De novo, se ele desse uma voadora, ele acertava o Cássio. É porque ele não pulou, ele tentou dar uma bicuda, né, no Cássio. Ele engatilhou a bicuda ali, tomou uma chave e derrubaram ele. Mas se ele desse uma voadora, ele acertava. Ele acertava. Se ele desse um peixinho, pulasse assim, dando um peixinho, ele pegava o Cássio, ele derrubava. Porque o Cássio estava de costas, né? E aí? Como é que o cara chegou ali, né? O Cássio não estava no gol, perto da torcida, ele já tava quase no meio do campo, cara. Que loucura, né, mano? Tá no meio do campo não, né? Tava entre a linha de fundo e o meio campo. Pô, loucura, o cara teve que correr pra caraca pra chegar nele. Nesse aspecto eu acho que é pela questão da segurança do estádio, tá? Da segurança do estádio. Se invade 30 torcedores, e aí, pô, aí você tem uma baita de uma segurança, mas invadiu 30, pô, aí não dá. Faz uma rodinha em volta do Cássio e conduz ele para fora do campo. Né? Invadiu meia dúzia, aí faz o que eles fizeram. Vai tentando pegar, mas demoraram, né? Demoraram para fazer alguma coisa. É esse tempo que eu tô falando, esse tempo de resposta
mostra o despreparo. E a questão do despreparo, aí eu sou muito a favor. O Santos tem que tomar uma punição rigorosíssima, na minha opinião. Rigorosa. Mas, enfim, vamos ver. Eu não tenho. Deve acontecer, porque foi, cara, das coisas mais bizarras que eu vi assim, de invasão de campo, cara. O cara querer invadir o jogo. E por mais que haja rivalidade, isso aí não justifica em absolutamente nada. Assim, loucura total, mano. Uma insanidade, uma aberração, né? Aberração. Enfim, gente, eu vou terminar hoje, que eu já tô. Cara, que eu já mais de 1 hora falando. Eu deixei pra falar isso pro final e acabei me estendendo aqui. Mas, cara, essas coisas me indignam, cara. Me indigna. Mas, enfim, 2 jogos ainda pra acontecer, tá? Palmeiras e São Paulo, Botafogo e América vão acompanhar esses jogos. E amanhã a gente tá de volta pra repercutir os classificados. É isso, gente. Finalizar agora sim. Me estendi demais. Por hoje chega. Forte abraço pra todo mundo e até amanhã. Tchau.